Você já parou para pensar em como tem física em literalmente tudo que a gente faz no nosso dia a dia? Desde o momento que a gente está jogando bola, andando de bicicleta, ou até quando a gente deixa a caneta cair, sempre vai ter algum fenômeno da física envolvido. Isso acontece porque no meio disso tudo, a gente vai ter forças, movimento, trabalho e energia, que vão se apresentar das mais diversas formas. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a dinâmica, que é a parte da física que estuda as causas do movimento, e também sobre o trabalho mecânico e sobre a energia, que estão ali ligadinhas com esse conceito da física. À primeira vista, pode parecer um pouco complicado, mas a gente vai devagarinho ali no passo a passo, aí você vai perceber que é um conteúdo bem de boa, mole. A dinâmica é a parte da mecânica que explica por que os corpos se movem ou permanecem em repouso. Essa parte da física completa a cinemática, que é a área da física que vai estudar só os movimentos em si, não as causas deles. E quem deu as bases para a explicação da dinâmica foi o nosso querido Isaac Newton, o físico inglês, que no século ali 17 mais ou menos, criou as 3 leis do movimento, que a gente conhece como as 3 leis de Newton. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, que vai dizer que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, do mesmo modo que um corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a menos que forças externas atuem em cima do movimento dele, como o caso do atrito ou mesmo da força da gravidade. Que aí, no caso, a gente teria origem a um movimento uniformemente variado, retilíneo, o MRV. E é por causa dessa lei que quando você está no ônibus e ele freia, seu corpo tende a ir para frente, porque apesar de você estar em relação ao ônibus parado, o seu corpo está em relação ao solo em movimento, e ele tende a querer permanecer nesse movimento, que é o movimento para frente. A segunda lei de Newton é a mais famosa. Ela diz que a força resultante que se aplica sobre um corpo é igual à massa desse corpo vezes a aceleração. E é daí que a gente tira aquela fórmula, F é igual a m vezes a. Ou, para ajudar a gente a lembrar, a força é ma. Isso basicamente quer dizer que quanto maior a força, maior a aceleração. Do mesmo modo que quanto maior a massa, mais difícil é de acelerar. E com essa propriedade a gente consegue tirar o seguinte exemplo. Você já reparou que é muito mais fácil a gente empurrar um carrinho de compras que está vazio do que um carrinho de compras que está cheio? Isso acontece por quê? Por causa do peso. No caso, a massa. A gente não pode confundir essas duas. Por quê? Quanto mais massa, mais difícil é de imprimir uma aceleração naquele objeto. A terceira lei de Newton, ela já é a mais desconhecida de todas as 3. É a lei da ação e da reação. Ela diz que quando um corpo imprime uma força em outro corpo, ele recebe de volta uma força de mesma intensidade e mesma direção, mas em sentido oposto. E também é o mesmo princípio da propulsão dos foguetes. O gás ele é expelido na parte de baixo e o foguete sobe, porque da mesma força que ele faz uma força para baixo, o foguete faz uma força para cima, por causa da lei da ação e da reação. Tá, agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre as forças, vamos ver como que esse conceito se conecta ao conceito do trabalho. Na física, o trabalho vai ser uma transferência de energia de uma força que causa deslocamento. É muito diferente da gente ficar cansado, porque, por exemplo, quando a gente está carregando um peso, a gente acha que está fazendo um trabalho, porque a gente está exercendo teoricamente uma força. Só que essa força não gera deslocamento, porque a gente só está segurando um determinado objeto. Então, para a física, aos olhos da física, a gente não está fazendo um trabalho, apesar da gente estar cansando. E é uma coisa que muita gente confunde. O que vai importar nesse caso é ter força e movimento. E se não tiver deslocamento, não vai ser um trabalho. A fórmula do trabalho é essa daqui, ó. W é igual a F vezes D vezes cosseno de θ. Cosseno de θ vai ser o cosseno do ângulo do deslocamento. Isso significa que o trabalho ele depende da intensidade da força, da distância percorrida e do ângulo entre a força e o deslocamento. Pensa aqui comigo. Imagina que você está levantando uma mochila do chão até um ponto mais alto. A força que você faz nesse movimento é para cima, o deslocamento é para cima e, consequentemente, o trabalho é positivo. Você aumentou a energia potencial dessa mochila. Agora, se você está empurrando uma caixa, o atrito da caixa impede você de realizar o movimento, ele está fazendo uma força contrária ao trabalho. Então, ele está fazendo um trabalho negativo. Acabou que você aumentou a energia potencial dessa mochila. Agora, num outro exemplo, se você estiver empurrando uma caixa pesada e o atrito estiver fazendo uma força contrária à força que você está fazendo para fazer o movimento, então esse atrito está fazendo um trabalho negativo, porque ele está atrapalhando ali o desenvolvimento do seu movimento.
Agora, se você estiver parado, segurando uma caixa pesada, mas sem se mover, aos olhos da física, você não vai estar exercendo nenhum trabalho, porque não vai ter deslocamento, não vai ter movimento, entendeu? Apesar de você ficar cansado, você não vai ter deslocado. Agora, energia mecânica. Quando a gente fala de trabalho, a gente está falando diretamente de energia, porque o trabalho de uma força transfere energia para um corpo. Na mecânica, a gente tem dois tipos principais, que vai ser a energia cinética e a energia potencial, que pode ser potencial gravitacional, potencial elástica, mas é energia potencial. A energia cinética, ela é a energia do movimento, e ela depende da massa e da velocidade de um corpo. A fórmula para calcular a energia cinética é essa daqui, ó, em que SC, energia cinética, é igual a 1 meio de m vezes v ao quadrado, em que m é a massa e v é a velocidade. Ou seja, se você dobrar a velocidade de um corpo, a energia cinética dele quadruplica, porque a gente está vendo uma equação do segundo grau. Por isso que os acidentes de carro de altas velocidades, eles são muito mais perigosos, e eles são, em sua maioria, fatais. Porque já a energia potencial, ela é energia armazenada. Ela é energia que ela pode ser transformada em energia cinética, que a gente vai chamar de energia mecânica, porque a energia mecânica é a soma das duas. A mais comum delas é a gravitacional, que é a que depende da altura. A fórmula da energia potencial gravitacional, é P, essa daqui. É P igual a M vezes H vezes G. Uma bola no alto de um prédio tem uma energia potencial, porque ela pode cair e virar energia cinética. Mas a gente também vai ter a energia potencial elástica, que vai ser a que a gente vai ver se aplicando em molas e elásticos, que vai estar diretamente relacionada à capacidade desses materiais de se esticarem e voltarem para a forma original, ou de se comprimirem e voltarem para a forma original. Quando a gente soma energia cinética mais a energia potencial, a gente tem a energia mecânica. E existe um princípio muito importante, o da conservação da energia mecânica. Se não há forças dissipativas, como o atrito ou a resistência do ar, a energia mecânica total se mantém constante ao longo do movimento. Ou seja, o que antes era potencial vira cinética. E depois volta a ser potencial. Essa é a essência da energia mecânica. Isso a gente vai chamar de como se fosse uma dinâmica pendular da energia e do movimento, em que ela passa a ser um e depois se transforma em outra. E o maior exemplo disso vai ser aqueles pêndulos que a gente vê nos filmes e escritórios, assim, que são 5 bolinhas. Vou colocar uma imagem aqui. Se a gente soltar 2 de um lado, quando ele bater nos 3 que sobraram, 2 do outro lado vão sair. Só que a gente sabe que, pelo menos no meio que a gente vive, as energias dissipativas elas existem sim. E isso incorre dizer que a gente nunca vai ter um aproveitamento 100% da energia. Uma parte dela sempre vai ser perdida. Por exemplo, o atrito. A gente sabe que quando a gente está freando a bicicleta ou freando um carro, o freio do carro ou o disco de freio da bicicleta vai ficar muito quente. Por quê? O atrito vai transformar uma parcela da energia cinética em energia térmica, que vai aquecer o disco da bicicleta e do carro. A gente sempre vai ter algumas perdas de energia, ou a energia que a gente queria que fosse para energia cinética, sendo transformada em outro tipo de energia que a gente, a princípio, não queria ou não precisava naquele movimento, por causa das forças dissipativas. E como quase tudo na física, a gente vai ter fórmulas. Então, vamos fazer a lista das fórmulas. Vou deixar as fórmulas bem aqui, mas vamos entender as fórmulas. Primeiro a gente tem as fórmulas da dinâmica, que eu vou dividir em blocos. A fórmula da força resultante F é igual a massa vezes a aceleração. A força é medida em newtons, que vai dizer que a força ali é o produto da massa do objeto vezes a aceleração do objeto. Aí a gente tem também a força peso, que vai ser peso é igual a massa vezes a gravidade, que a gente vai medir em newtons também. Agora, das fórmulas do trabalho, a gente tem que o trabalho medido em joules é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, sendo que θ é o ângulo entre o deslocamento e a força aplicada. Eu vou deixar as fórmulas bem aqui também. E a gente tem também que o TR é igual ao delta da energia cinética. Agora, para fechar essa parte das fórmulas, vamos falar um pouquinho nas fórmulas da energia, que a gente vai medir em joules, e da potência, que a gente vai medir em watts. A fórmula da energia cinética vai ser 1 meio de m vezes a velocidade ao quadrado, que é aquela fórmula que a gente falou no começo do vídeo, que eu vou deixar todas aqui. Aí a fórmula da energia potencial gravitacional vai ser energia potencial gravitacional igual a m vezes g vezes h, em que m é a massa, g é a gravidade e h é a altura.
A forma da energia potencial elástica, que a gente falou ali bem pouquinho ali no começo do vídeo, vai ser 1 meio de kx ao quadrado, que a gente vai medir em Joule também. E a forma da energia mecânica, que é a soma de todas, vai ser energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica. Geralmente, quando a gente tem a potencial gravitacional e a potencial elástica, a gente costuma ter uma ou outra, né? Mas vai ter casos que vai ter as duas. Agora, a fórmula da potência é uma das que eu acho mais fácil, a mais simples de decorar, que é essa daqui, ó. A potência é o trabalho sobre o tempo. E esses conceitos não estão só nos livros, também se aplicam ao nosso dia a dia. Quando você pedala uma bicicleta, seus músculos fazem força nos pedais, realizam o trabalho e transformam a energia química biomecânica do seu corpo em energia cinética. Quando um jogador chuta uma bola, acontece a mesma coisa. A energia química dos músculos se torna energia cinética na bola. A energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética na queda. Escalas maiores também dependem desses princípios. Uma hidrelétrica, por exemplo, só funciona porque a água represada em uma certa altura tem energia potencial gravitacional. Quando ela cai, essa energia se transforma em cinética, que movimenta turbinas e gera eletricidade. O mesmo vale para aerogeradores. O vento em movimento tem energia cinética que é transformada em elétrica. E toda a indústria depende diretamente do trabalho mecânico das máquinas, que convertem energia de diferentes formas para realizar tarefas. Se não fosse esse aproveitamento do trabalho e da energia mecânica, a gente não teria transporte, fábricas ou mesmo eletricidade em casa. Na prática, a gente sabe que nem toda energia é aproveitada de forma perfeita. O atrito, por exemplo, transforma parte da energia mecânica em calor. É por isso que os freios de uma bicicleta esquentam muito quando usados em excesso. Por isso também a eficiência das máquinas é tão importante. Carros elétricos, por exemplo, são mais eficientes do que os movidos a combustíveis fósseis, porque conseguem aproveitar melhor a energia disponível. Essa busca por eficiência é fundamental não só para economizar recursos, mas também para diminuir os impactos ambientais. Quando olhamos para o mundo, percebemos que tudo continua girando em torno de forças, energia e trabalho. A dinâmica nos explica os movimentos, o trabalho nos mostra como essa energia é transferida e a energia mecânica nos diz como toda essa energia se conserva ou se dissipa.